Muito boa noite, caro telespectador. Está a assistir ao programa Opinião no Feminino, hoje com 3 convidadas, Jéssica Segaúque, Edna Sedumo e Fátima Mimbir. Boa noite, cumprimento as três, sejam bem-vindas ao programa 2. Muito bem, caro telespectador, hoje vamos falar de 2 temas, de alguma forma com certa ligação, que é a inconstitucionalidade da dívida da Ematum e a renúncia do presidente do Conselho Constitucional, Hermenegildo Gamito. Fátima, comece por si hoje e vamos começar mesmo pelo acórdão que declara a nulidade da dívida da Ematum. A partida, como é que recebeu esta informação? Bom, saudar os caríssimos telespectadores, às colegas do painel e agradecer por esta oportunidade de dizer que o meu coração está em regozijo por esta decisão do Conselho Constitucional. Está satisfeita? Bastante feliz, porque é o culminar, digamos, de um processo bastante longo. Estamos a falar de mais ou menos 2 anos que a petição foi submetida ao Conselho Constitucional e estávamos com toda esta ânsia de ver alguma resposta, com algum ceticismo, e veio, demorou, obviamente, não há prazos, mas na nossa perspectiva demorou, mas foi uma decisão que coloca os interesses do Estado em primeiro lugar, é uma decisão de certa forma inédita, que há que saudá-la e que de certa forma abre espaço para que as dívidas da MAM e da Proíndicos automaticamente também sejam consideradas ilegais ou nulas, tendo em conta que... Acha que este acórdão cria uma espécie de uma jurisprudência? Não haja dúvidas, até porque a dívida da Ematum, ela tinha muito mais ligação com o Estado, reconhecendo que 350 milhões foram usados para a aquisição das embarcações e 50 milhões de dólares foram enviados ao Ministério da Defesa para a compra de equipamento militar e por aí fora. E o Estado declarou em 2000, o governo, numa sessão do Conselho de Ministros, penso que em maio de 2016, declarou a dívida da Ematum como uma dívida soberana. Portanto, se esta dívida que já tinha sido soberanizada pelo Conselho de Ministros e depois... É inconstitucional, as outras que não foram transformadas em dívida soberana... que não sejam. Portanto, é uma vitória que todos nós moçambicanos devemos celebrar e a sociedade civil veio mostrar o quão relevante ela é na prossecução, na luta e proteção dos direitos e do interesse dos direitos moçambicanos e do interesse do Estado. E tudo que nos foi rotulado ou cunhado de sermos agentes de mão externa, sermos lesa-pátria, sermos apóstolos chamados apóstolos da desgraça e tudo isso, ficou mais do que claro que a sociedade civil tem um chamavam papel relevante na que sociedade. Os que nos chamavam assim são, na verdade, os lesa-pátria ou os promotores e agentes dos lesa-pátria, que nós defendemos o interesse nacional e vamos continuar a lutar. Portanto, nos sentimos reforçados como sociedade civil, mas esta não é uma vitória da sociedade civil, é um contributo da sociedade civil para a sociedade e é uma vitória do povo moçambicano que tem que ser efusivamente celebrada. Edna, celebra também efusivamente por este acórdão do Conselho Constitucional? Bom, eu creio que é um acórdão extremamente importante para o contexto em que nós estamos a viver, no sentido de que nunca tinha acontecido um acordo desta natureza, que efetivamente traz uma jurisprudência, traz uma forma nova de pensar sobre a sociedade e também sobre os atos do Estado. Entretanto, se calhar, mais do que celebrar, é preciso começar a pensar o que é que isto significa em termos institucionais, também o que é que isto significa em termos políticos, mais do que temos uma semana, eventualmente 2 de celebração, mas depois das celebrações, o que é que se deve fazer em termos políticos? Quais são as consequências políticas que isto tem ou deve significar em termos de sociedade? Qual é a sociedade que nós queremos a partir de hoje? O que é que devemos exigir aos políticos depois de termos um acórdão daquela natureza que, não sendo jurista, não tem como analisar? Acha que é uma lição para a sociedade? É uma lição para como nos organizamos como Estado? O funcionamento das nossas instituições? Não, eu creio que agora não estamos a falar da sociedade, nós estamos a falar das nossas instituições e também dos políticos que nós temos. Eu creio que talvez seja esta oportunidade que as nossas instituições políticas têm de vir, eventualmente, de pôr a mão à palmatória e reconhecer que houveram, reconhecer que cometeram erros graves e começarem a trazer-nos solução sobre como é que se podem evitar que estes erros voltem a acontecer. Institucionalmente, é preciso reconhecer que houve uma fraqueza grave, não só das instituições políticas,
políticas, mas também da própria instituição, por exemplo, a Assembleia da República, mais do que discutirmos um pouco mais por que não passou, mas por que depois, por exemplo, depois que se reconheceu que as dívidas estavam nelas, depois foram inscritas, por que não houve um exercício anterior, por exemplo, a petição, por exemplo, ao Conselho Constitucional, por que não houve este exercício a nível da Assembleia da República? Então, como é que as nossas instituições pensam no interesse do Estado? O que aconteceu para que este exercício não tenha sido ou não tenha acontecido nos 2 últimos anos ou quando as dívidas foram inscritas, por exemplo, como soberanas? Então, eu creio que há muito que celebrar. Há muitas consequências mas por tirar. Há muitas consequências e é por aí que nós temos que pagar mais ou menos este acórdão. A Fátima levanta uma questão que este acórdão abre um precedente de que também se deve deixar cair ou declarar inconstitucional as outras 2 dívidas ocultas, nomeadamente a da MAM e da Proíndicos. Tem o mesmo fio de pensamento que a partir daqui está claro que as outras 2 dívidas, tendo em conta que elas foram contratadas, digamos, no mesmo contexto, elas são também constitucionais. Eu não sei se tenho o mesmo entendimento, mas sendo a dívida da Ematum soberana e as outras de foro privado, eu creio que é mais uma forma, não necessariamente de tratar, mas é preciso dar um tratamento. É preciso reconhecer que esta dívida não vai desaparecer. Por exemplo, ela foi feita num foro privado, estas pessoas devem ser responsabilizadas e mesmo os credores e também os investidores, as pessoas que têm os títulos dessas dívidas, têm expectativas relativamente a isto. Se calhar o entendimento e tratamento eventualmente vai ser diferente, mas não há dúvidas de que nós temos 2 partes que precisam resolver estes problemas. Não só o Estado moçambicano, através dos seus agentes, foi defraudado neste negócio, mas também os outros credores e também a outra parte. Então, eu creio que a dívida da Ematum, ela tem um pendor e uma responsabilidade muito maior sobre o Estado, porque ela foi indicada como soberana e foi-nos dito que ela foi usada para determinados fins, como foi a compra de armas e também dos barcos. Agora, a dívida da MAM, embora ela possa eventualmente conhecer o mesmo caminho, não creio que vai ter o mesmo efeito que tem, por exemplo, a inconstitucionalidade da Ematum. Muito bem. Éssita, quero ouvir de si. Celebra também este acordo como um grande acontecimento ao nível da nossa sociedade? Boa noite, município. Cumprimento as minhas 2 colegas, cumprimento também aos nossos telespectadores. Sem dúvida, o município está acordando veio abrir uma nova página, não é? Veio trazer algo que nós ainda não... Primeiro, não tínhamos dívidas soberanas, não tínhamos um assunto tão melindroso que afeta, que todos os moçambicanos falam qual era o assunto das dívidas e que precisava ser dirimido, e neste percurso houve várias sensibilidades, desde o envolvimento de instituições de soberania, portanto órgãos de soberania que já haviam se posicionado, foi o caso da Assembleia da República, como também, por outro lado, a sociedade civil em representação ou falando em nome dos moçambicanos a contestar, portanto, este posicionamento. Tivemos também uma comissão parlamentar, portanto, de inquérito que averigou, tivemos um antigo presidente da República que foi chamado, que também foi um momento ímpar, acho que não me lembro. Mas todo esse movimento não deu em nada essa? Deu, porque quero eu acreditar que todas essas forças estavam a fazer a sua parte, porque havia um assunto que precisava ser resolvido, precisava ser dirimido. Então, os órgãos de soberania, a sociedade civil, portanto, foram fazendo aquilo que lhes cabia. A petição ao Conselho Constitucional é parte, portanto, desta abertura ou desta brecha legal existente e que podia ser acionada. Portanto, foi o que se fez. Portanto, o resultado... Só para clarificar, está a dizer que a Assembleia da República e outras instituições fizeram o seu papel como deve ser, é isso? Estou a dizer que fizeram o seu papel. Portanto, houve necessidade de resolver uma questão ou de dar resposta a um assunto que é preciso lembrar, município, que a questão das dívidas ocultas chegou aos moçambicanos de fora. Portanto, não foi despoletado aqui, não é um assunto que foi discutido para a Assembleia da República. Primeiro, o ser de conhecimento dos moçambicanos veio de fora. Tendo vindo de fora, era necessário dar algum alento, era preciso responder. É aí que a Assembleia da República foi chamada a dizer alguma coisa, foi criada uma comissão parlamentar, a sociedade civil não sentiu-se, portanto, satisfeita com o caminho que estava a ser seguido e peticionou. Mas não é legítimo ter-se esperado mais da Assembleia da República? Por exemplo, que ela própria tivesse feito o pedido de declaração de inconstitucionalidade? Sem dúvida.
Sem dúvida, porque, e aqui se calhar eu chamaria a separação de poderes, não é? Porque tivemos uma Assembleia da República que convocou o governo se explicasse. Aliás, esta explicação por parte do governo foi também uma imposição, se é que possam assim dizer, do FMI. Era necessário que o governo explicasse aos moçambicanos, que o governo informasse aos moçambicanos que foi contraída uma dívida e que esta não seguiu aquilo que está, portanto, postulado, que é, primeiro, apresentar-se à Assembleia da República, a ser discutida, a ser aprovada, a respeitar, inclusive, os limites, portanto, para a concessão de avalos. Portanto, tudo isto foi quebrado e o Conselho Constitucional recebeu uma petição e precisava se posicionar. Penso que a resposta, portanto, o acórdão, o teor do acórdão, este abre uma nova página, porque vem mostrar que aqui houve, de fato, apesar de ter havido um posicionamento do governo, o Conselho Constitucional pegou, e é preciso também reconhecer que houve uma movimentação muito forte da sociedade civil, portanto, no sentido de por que não, por que se devia declarar inconstitucional, e parece não, tudo indica que o Conselho Constitucional anuiu, teve o mesmo entendimento e produziu este acordo. Portanto, eu consideraria assim um acordo, portanto, que vai abrir nova forma de ser, marca a jurisprudência e pode sim ser usado, inclusive, como referência para futuros casos. Muito bem. Há aqui a questão institucional e vamos já para lá. O governo devia ter tido um papel que não teve, o Tribunal Administrativo devia ter um papel que não teve, a Assembleia da República devia ter tido um papel que também não teve. É na essência o que diz o acórdão, e o acórdão também, penso que na página 17, diz claramente que a própria Assembleia da República reconhece erros no processo desta dívida. A questão é até que ponto é que as nossas instituições em cadeia e mais ou menos em sintonia, elas falharam no controle e fiscalização da dívida pública. O primeiro passo, ou a primeira incoerência foi mesmo a agressão à lei. Porque há um postulado que deve ser seguido para a concessão de avalos por parte do governo moçambicano, e há um órgão que deve ser consultado, e é a ele que cabe, portanto, esta decisão. Não foi este roteiro que foi seguido. Então, logo a priori, houve, portanto, um desvio naquilo que são regras soberanas, podemos assim dizer. Está aprovado, é constitucional e assim devia ter sido feito. Não foi feito. Portanto, o posicionamento, se calhar, da Assembleia da República devia ser logo neste sentido, que não passou pela Assembleia da República, então deve ter um outro tratamento. Aí houve a tal de sintonia, houve uma explicação, é verdade que houve uma explicação do governo, podemos agora discutir se faz sentido ou se não faz, mas foi dito na altura porque que assim não foi feito, porque que este assunto não foi para a Assembleia da República, e daí surgiu a necessidade de se inscrever, portanto, na conta. Por quê? Porque os geribondos estão lá, os detentores do título desta dívida estão lá. Então, era preciso que não se tratasse estes 2.000 milhões como algo desconhecido, porque efetivamente não é desconhecido. Há alguém que foi lá, ou em próprio nome ou em nome do Estado moçambicano, conversou e contraiu esta dívida. Então, o entendimento que se teve é que a parte da Ematum, principalmente, foi usada para um objetivo, portanto, nacional, proteção da zona costeira, e aí foi inscrito, portanto, na nossa conta. Até que ponto as nossas instituições foram omissas? Em grande medida, sim, foram, porque elas próprias reconheceram, o próprio governo reconheceu que há um roteiro que não foi seguido, mas houve também este exercício para se inscrever. Então, a partir daí, penso que desencadeou toda esta... Concorda com esta ideia de que estas nossas instituições legalizaram as ilegalidades? Portanto, facilitaram? Legalizaram um processo que não foi legal, isso é verdade, porque a partir do momento que a lei estabelece que há limites, primeiro, por serem respeitados, estabelece que as dívidas nestes montantes precisam ser discutidas e aprovadas pela Assembleia da República, e fica claro que o governo não informou a Assembleia da República, que o nosso conhecimento deste assunto foi por via de jornais, da imprensa de fora do FMI, fica claro que sim, houve aqui uma ilegalidade. Muito bem, Fátima, vamos à dimensão das consequências institucionais, porque as instituições, elas existem para nos servir. São essas instituições a quem nós devemos confiar para a condução do país. Lendo este acórdão,
quais é que acham que são as consequências institucionais? Bom, antes de ir para a discussão das consequências institucionais, é preciso lembrar que, como referiu bem, o governo não fez a sua parte e é um fator agravante aqui para o governo, é que uma vez desvelada a existência desta dívida por via da imprensa internacional, este mesmo governo se recusou a aceitar que havia esta dívida e só depois de pressão, sobretudo pressão do FMI, é que o governo decidiu revelar e informar aos moçambicanos do que é que se passava. Mas antes disso... Portanto, isto deita abaixo todo um argumento de negação. Exatamente. E todo um argumento de defesa da legitimidade desta dívida. E quando se fala de legitimidade da dívida, é onde eu acho que é muito mais grave. Se nós formos a olhar as contas gerais do Estado, elas são apresentadas ou submetidas ao Tribunal Administrativo e discutimos contas de há 2 anos atrás. Significando que se a dívida foi contraída em 2013, em 2014 foi produzida a conta, se havia boas intenções relativamente a estas dívidas, era suposto que estivessem pelo menos refletidas ali. Não estiveram refletidas. O que aconteceu, a única coisa, e o Tribunal Administrativo aqui fez a sua parte porque alertou que o governo havia concedido avales em valores superiores aos estabelecidos na lei orçamental. E que havia uma dívida que tinha sido contraída, mas que não foi revelada. E era, tendo em conta que os pareceres à Conta Geral do Estado do Tribunal Administrativo são uma informação de suporte ou assistência à Assembleia da República, cabia à Assembleia da República pegar esta informação e discutir esta informação, exigir contas em relação a esta informação. E não fez. Estamos a dizer que a conta de 2013 foi discutida em 2015. E em 2015 estamos a falar deste governo, desta Assembleia, essa legislatura que entrou nas eleições que elegeram também Filipe Jacinto Nunes. Quando vamos à Assembleia da República, está mais do que claro de que nós não temos uma Assembleia da República que represente, que seja, como diriam os estudiosos, que seja republicana. Ela não é, ela é partidária. Porque se fosse, ela teria cumprido os preceitos da Constituição da República que prevê que com um determinado número a Assembleia da República pode recorrer ao Conselho Constitucional para fazer a avaliação da constitucionalidade de um determinado ato. Por que correram para aprovar uma coisa que não era? E o argumento todo que foi apresentado e que está refletido ou vertido neste acordo demonstra claramente que a intenção era pura e simplesmente acomodar uma coisa que tinha sido mal feita ao invés de resolver um problema. E criamos outro problema, é que o país hoje vive uma crise que se prolonga de ano a ano em devido a esta situação. Quando poderíamos ter tido uma oportunidade para resolver isso. Qual é a consequência política? Antes da política institucional, a relação cidadão-instituições. Bom, a relação entre os cidadãos e instituições como o Conselho Constitucional acho que fica fortalecida. Porque é preciso lembrar que o Conselho Constitucional, com esta decisão, de certa forma, veio lavar um pouco a cara, se nós formos a olhar para aquilo que tem sido a postura deste mesmo órgão em relação, por exemplo, aos processos eleitorais, em relação a outras petições que possam ter sido submetidas a este órgão e não tenham resposta. E é preciso lembrar, um parênteses, explicar um equívoco, é que a sociedade civil submeteu também uma petição para solicitar a declaração de inconstitucionalidade das outras 2 dívidas. Portanto, não é um assunto solto, é por isso que eu reitero que se cria jurisprudência que vai automaticamente declarar... Garantir que as outras dívidas são constitucionais. Em relação Mas é preciso lembrar, Fátima, também que o provedor da Justiça também submeteu o pedido de constitucionalidade da dívida de Ematum. E nesta avaliação, neste acórdão, o Conselho Constitucional juntou o pedido da sociedade civil e o pedido do provedor da Justiça. Exatamente. Portanto, em relação à nossa relação como cidadãos com a Assembleia da República, fica claro que fica mexida, porque a Assembleia da República não agiu em defesa há um quebrar de confiança na relação do interesse dos cidadãos e veio reforçar a ideia inconstitucional de que os deputados das bancadas não representam os cidadãos. Eu digo inconstitucional porque eles representam a nós e não a partidos políticos, não aos grupos que os elegeram. Então aqui também, se calhar, levanta-se um outro debate. Será que é esta forma que nós queremos continuar a eleger os nossos deputados?
São estes deputados com este tipo de postura que nós queremos, se a nossa Constituição diz que os deputados são eleitos por listas partidárias plurinominais, nós aceitamos que assim seja. Quando eles estão lá, qual é a postura que devem ter? É de representar os interesses do seu partido? O que a Fátima prefere? Uma eleição direta? Eu prefiro uma eleição direta, ou que as pessoas assumam o seu papel e a sua responsabilidade, independentemente das suas ligações partidárias. Obviamente que isso tem uma implicação, é que primeiro o Presidente da República terá que deixar de assumindo, no caso temos o Presidente da República que ao mesmo tempo é Presidente do Partido Frelimo. Então é preciso definitivamente que o Presidente da República cumpra com o que a Constituição diz, que é vedada o exercício de outras funções privadas enquanto se é Presidente da República. Penso que é um ponto de partida. Exato. Porque estas pessoas todas, no final, estão a escrutinar ao seu próprio chefe. Quando vão lá às reuniões do Comitê Central, tem que prestar contas ao chefe, que é chefe de Estado, que vai à Assembleia da República por via dos seus ministros para apresentar propostas. Quer dizer, é um contrassenso. Edna, aqui a Fátima levantar questões de repensarmos o funcionamento do nosso aparelho do Estado. O que nós ouvimos todos os dias é de que para um país ser forte tem de ter instituições fortes. São estas instituições que neutralizam os abusos ou tentativas ilícitas dos agentes do Estado. Perante esta situação que vimos através deste acordo, como é que fica a relação Estado-cidadão? Mas como é que a partir deste acordo se pode recompor esta relação e dar-se o salto necessário? Bom, primeiro, se calhar, seria interessante trazermos aqui um pouco a discussão, porque eu sinto que há uma alegria contagiante agora com o acórdão do Conselho Constitucional, mas depois esquecemos em que contexto é que este acórdão aparece. Nós estamos num ano eleitoral, eventualmente as pessoas têm esta necessidade de começar a resolver alguns problemas, porque nós estamos aí para um... Então, um pouco da relação entre o cidadão e as instituições passa por isto, por não necessariamente discutir uma decisão que foi tomada há, eventualmente, 6 meses de uma eleição e que depois da eleição ninguém vai seguir este assunto. Eu creio que, se calhar, esse também é um... Acha que, eventualmente, estes podem ser movimentos eleitoralistas? Não resolve o problema a nível da estrutura? Não importa se são ou não movimentos eleitoristas, importa como é que nós olhamos para isto. Porque eu sinto que celebrar isto e sem exigir os próximos passos, quer dizer, mais um passo em que o Conselho Constitucional se reúna para, por exemplo, retirar declarar a inconstitucionalidade das dívidas que sobraram. O que é que isso nos diz em termos de desenvolvimento? Quais são as opções que isso nos traz como cidadão? Eu acho que este é o exercício que nós temos que começar a fazer agora. Quando nós falamos sobre, por exemplo, eleição direta, mesmo com eleições diretas, para que haja, por exemplo, um exercício do poder político, vai ter sempre necessário que se façam arranjos institucionais. Estas pessoas que nós elegermos diretamente, depois, quando estiverem para exercer o seu poder, vão ter que se juntar a alguém. E eu creio que é nisto que nós temos que começar a pensar. Se calhar o exercício aqui é, nós começamos a exigir de forma bem clara os nossos direitos e começamos a pôr na cabeça não só dos representantes, independentemente da forma como nós elegemos os nossos representantes, começamos a pôr uma exigência de que estas pessoas devem defender o nosso interesse, não necessariamente interesses partidários. Neste momento não há dúvidas de que não só o Partido Frelimo, não o NTM, dentro das suas ações, não só na Assembleia da República, mas em qualquer outra instituição, muito eventualmente se mudarmos também o partido, elas vão ter o mesmo exercício. Por quê? Porque nós não estamos a mudar as instituições. E aí é onde vem a ideia de que efetivamente precisamos de instituições fortes, onde não importa quem está lá. E isso depende muito de nós, não necessariamente de querer discutir. Para mim, neste momento, embora tenha-se criado uma jurisprudência, o maior exercício que a mim me cabe é perceber, e agora como é que eu influencio este processo para que efetivamente hajam garantias claras, não só institucionais, mas também políticas, para que isto não volte a acontecer. Não há dúvidas de que a autoridade, de que o Tribunal Administrativo verificou essas ilegalidades a tempo e hora e alertou as instituições que devia alertar, mas o Tribunal eventualmente podia ter feito mais e não fez. E por que é que não fez? Depois a Assembleia da República reconheceu e fez as audições, tal como a ESETA trouxe aqui, fez as audições, efetivamente as audições foram feitas, mas não decidiu depois, quando teve o resultado das audições. E depois vai uma cadeia em que todos sabem que há um problema
claro que precisa de uma solução e ninguém toma a solução. E eu creio que aqui é onde está o problema. Depois de serem feitas as audições, qual é o resultado que nós tivemos? Não tivemos. Então, declarar inconstitucionalidade, claro, é extremamente importante, mas e depois? Quem nos garante que depois disso, depois das eleições, este mesmo exercício não volta a acontecer? O exercício que deve ser feito agora, e por todos como sociedade, e mesmo como cidadãos, é que as pessoas que estão responsáveis por velar pelo Estado, elas devem agir em nosso interesse e não em nome de interesses partidários ou de contexto. Agora, é preciso perceber, mais do que, por exemplo, a declaração de constitucionalidade, as prisões que elas estão a fazer, elas devem ser lidas num contexto. Cada um usa o contexto e avalia este contexto como achar conveniente, mas é preciso pensar no depois. Declarar inconstitucionalidade muda alguma coisa em termos de desenvolvimento socioeconômico, muda as nossas opções. A discussão que deve vir aqui, quais são as opções que nós temos agora? E eu creio que este é o exercício mais importante. Em que lado é que fica? Mas, acima de tudo, o efeito deste acordo na confiança do cidadão às instituições. O que o Conselho Constitucional aqui coloca é que as nossas instituições, elas falharam em toda a cadeia. Mas nós precisamos dessas instituições. São o garante da nossa estabilidade política, econômica, social, e elas é que nos dão a perspectiva de desenvolvimento do país. De novo, é a separação clara e efetiva de poderes. Portanto, nós vimos aqui o judicial, não é? A tomar um posicionamento, a produzir um acórdão onde ele vai pegar nos fatos. Penso que ouvi a Fátima dizer que está muito satisfeita. Já tenho ouvido muita gente também a dizer que exatamente é isto que esperava do Tribunal Constitucional. Infelizmente não tenho ouvido muitos economistas sérios a compulsarem sobre si o que é que acontece a seguir. E aí eu concordo com a Edna. Está satisfeita ou nem por isso? Se estou satisfeita, portanto, pelo acordo. Olha, eu olho para o acordo e foi exatamente o que eu disse. Ele abre uma página. Exato. É uma página nova, traz uma nova perspectiva, traz uma nova forma de olhar e, claro, cimenta a ideia de separação de poderes. Agora, é um facto. Sim, temos um acordo, diz ou desmonta muito do que vinha sendo feito. Quero aqui recordar-me, sim, porque cerca de 2 semanas, 3, tivemos o Ministro da Economia e Finanças a anunciar, portanto, negociações com os credores. Um novo acordo de reestruturação da nossa dívida. Portanto, havia passos que estavam a ser desenvolvidos pelo governo e aparece este acordo. O que é que isto significa? Como é que nós, como moçambicanos, não é, vamos nos posicionar daqui? Eu penso que essas discussões todas seriam interessantes, por isso é que eu dizia que eu concordo com a abordagem da Edna, que é um bocadinho o que eu tenho dito em outros contextos ou em outras situações. Nós, às vezes, resolvemos um problema imediato. Não é? Ficamos satisfeitos, soltamos fogos, não é? Um problema aqui, mas se calhar temos ainda algo lá mais por baixo, mais por detrás, que não está resolvido, que é estruturante. Resolvendo o estruturante, se calhar teríamos modelos, teríamos sistemas bem mais claros. Como disse, efetivamente nós temos teoricamente, temos esta separação de poderes, mas fica aprovado neste acordo que ela não foi exercida e ninguém, não tivemos mecanismos apropriados, se calhar, para fazer que esta separação fosse exercida. Na medida em que tivemos um órgão a ir na contramão, mesmo tendo recebido, portanto, pareceres, assessoria, diria assim, para se conformar. Não houve este conformismo. Portanto, este acordo veio deixar isto ao descoberto, veio trazer uma levada e penso que neste sentido, neste ponto de vista, a confiança dos cidadãos para com as instituições fica em boas mãos. Porquê? Porque há uma esperança. Podemos voltar a acreditar que sim, é possível que se diga uma coisa e alguém pegue, vá a fundo e detalhes e possa produzir um acordo. Acho que neste aspecto a confiança dos cidadãos fica relançada, podemos todos voltar a acreditar. Mas, de novo, é um simples acordo que resolve a nossa questão de confiança ou é preciso trabalhar muito mais? É preciso garantirmos que todos estes acordos, não é? Ou todos os acordos que formos a receber tenham exatamente este condão. Não serão todos da inteira satisfação da sociedade inteira, mas pelo menos poderíamos ter certeza ou garantir que fazem sentido, que são coerentes.
Fátima, afinal não há assim tantos motivos para a celebração. Eu acho que há muitos motivos para celebrar. E justamente porque este acórdão cria espaço para respondermos ou resolvermos isto que as duas colegas estão a dizer. Nós partimos de um momento em que se assumiam que estas dívidas eram lícitas, eram legais, eram excelentes porque vinham resolver um problema. Estávamos a esconder ou a negar a ilegalidade que as mesmas escondiam. E a Assembleia da República foi cúmplice, a Procuradoria-Geral da República. Por que o Tribunal Administrativo não fez mais? É porque há um procurador que integra o Tribunal Administrativo para levar os casos que consubstanciam ilícitos à instância a seguir para prosseguir, portanto, a instrução de um caso criminal, se for o caso. Não aconteceu porque nós temos o problema que eu mencionei. Precisamos de resolver problemas constitucionais. O Presidente da República é o primeiro problema, a forma como ele se posiciona, os poderes excessivos que ele tem. Temos que começar por aí, e eu mencionei isso. E por isso o Tribunal Administrativo não foi avante e não há de ir. É por isso que há um procurador lá para poder dar seguimento aos casos que são criminosos. Não aconteceu porque a Procuradoria-Geral da República tem uma ligação umbilical muito má com o governo, com o Presidente da República. Então, está aí um problema. O acórdão, o que é que traz? Primeiro, vem nos colocar todos no mesmo nível. Até hoje, há quem acha, estamos agora a discutir eficácia, o que é que significa? Não significa nada, porque os atos, porque não sei o que. E eu pergunto, as pessoas que estão a questionar pela negativa, desqualificando o acórdão do Conselho Constitucional, é porque concordam que as dívidas contraídas foram lícitas, justas, e o Estado deve as pagar? Ou porque acham que o Conselho Constitucional não disse o suficiente que permita que o Estado não pague. Então, não estou muito clara em relação a isso, mas penso que o Conselho Constitucional, o acórdão, vem nos colocar todos na mesma situação. Estas dívidas são nulas. Estamos aqui. Daqui para onde é que vamos para resolver este problema? Com estas dívidas nós chegamos ao fundo do poço. Como é que é possível nós dizermos que essas dívidas são uma coisa, este acórdão é uma coisa vazia? Não é coisa vazia, porque nos tira do fundo do poço. Cabe a nós, concordo, dizer que daqui o passo que nós seguimos é outro. Não vamos continuar em contramão, nós estamos a funcionar, a andar, a viver em contramão. Este acórdão vem nos direcionar um pouco, que houve instituições que não fizeram a sua parte, que há instituições, até deveria haver se sacar alguma responsabilidade em relação a estas instituições, mas não significa que vamos ficar na mesma. Agora o que fazemos daqui para lá? Não podemos achar que é um acórdão, pronto, não, este acórdão é importante, marca uma viragem importantíssima. Cabe a nós, sim, como cidadãos, pegarmos este processo e avançar. E nós estamos a celebrar como sociedade civil e vamos continuar a celebrar porque nos dá elementos para dizer, de agora em diante, temos condições para seguir o caminho, os trilhos que temos que seguir. Quais são os passos? As pessoas estão a questionar, mas qual é a eficácia? O que vai acontecer? Paga-se ou não se paga? Não se paga! Não se paga, não há condições para pagar. E o roteiro está claríssimo em relação a isso. E quem quiser perceber muito mais, há um texto que o professor Tibana produziu que nos dá ideias claras de qual é o passo a seguir. Só não se seguiu, só não se vai seguir porque não há interesse de o fazer. Então aqui também cabe a nós, enquanto cidadãos, qual é o processo que nós tomamos, como é que nós exercemos o previsto no artigo 73, porque isto é uma questão de sobrevivência nossa também. Nós estamos na bancarrota, temos a continuarmos a ter uma má educação, não temos medicação, não temos saúde de qualidade, etc., porque estamos numa crise que se exacerbou por causa desta dívida. Este acórdão vem fazer uma viragem. Agora cabe às pessoas assumirem o seu papel, inclusive a nós. É um ano eleitoral, é verdade. Vamos aproveitar as coisas boas do ano eleitoral e resolver o assunto da dívida. Ainda vamos falar do ano eleitoral. Edna, mantém a ideia de que ainda não é um motivo de grande celebração este acórdão, porque marca tal viragem como a Fátima levanta. Mas eu acho que o que a Fátima diz é exatamente isso. Se não há um roteiro a ser seguido, se não há um exercício para exigir que este roteiro seja exigido,
É uma vitória? Sim, é uma vitória, porque efetivamente se cria uma jurisprudência, mas e depois? O meu problema não é o que aconteceu, o meu problema é garantir que isto não volte a acontecer. E eu penso e continuo a defender isto, que eu creio que neste momento é a oportunidade que nós temos de começarmos a pensar sobre como é que nós andamos nisso para evitar que isto volte a acontecer, porque pode voltar a acontecer. E qual é o exercício? Eu creio que, por exemplo, nós tivemos um Conselho Constitucional muito atuante no antigo mandato, no anterior mandato, creio que do Dr. Rui Baltazar. E nós tínhamos um PR. Eu creio que não é sobre o Presidente da República, eu creio que é a responsabilidade que cada um de nós, como funcionários públicos, como pessoas que têm responsabilidades e como aqueles que têm responsabilidades no Estado devem agir em função e em defesa dos nossos interesses. Eventualmente, estas pessoas estão meio perdidas nesse exercício e nós temos que direcionar essas pessoas e isto eu estou totalmente de acordo. Agora, como é que direcionamos as pessoas que têm responsabilidades no Estado para que elas efetivamente ajam em função dos nossos interesses? Aí sim é que eu creio que é uma discussão que nós temos que ter. Como é que nós garantimos que as nossas instituições agem em função do nosso interesse a partir de agora? Agora, que há efetivamente instituições que assim o fazem, mas são poucas. Como é que nós multiplicamos esse rol de instituições que defendem os nossos interesses? Hoje nós estamos a falar de um Conselho Constitucional que no ano passado, ou há meses, era combatido porque efetivamente tinha tido decisões que eventualmente não estavam de acordo com. Então, como é que nós fazemos? E depois discutimos também qual é o critério que nós usamos para dizer que não, esta decisão foi bastante acertada. Se nós conseguimos, por exemplo, avaliar a ação do Conselho Constitucional como positiva ou negativa num e no outro, quais são os critérios que nós devemos usar para tomar estas decisões? Eu penso que o exercício ainda é grande. Para mim, o mais importante é o way forward. Como é que nós saímos deste fundo do poço? Olhar para o futuro. Essa já vê agora, a partir de agora, argumentos para celebrar este acordo. Ele marca uma viragem. Aliás, em parte, esta admiração que existe na sociedade por este acordo, eventualmente pode ser um sinal de que as pessoas não esperavam uma decisão neste sentido, esperavam no outro. Esse para mim é o ponto. Veio, como disse, havia uma tendência. 2, 3 semanas, um mês, não mais do que isso, o governo anunciou, na pessoa do Ministro da Economia e Finanças, anunciou, portanto, um novo acordo. Havia uma tendência, portanto, estávamos todos informados de que há negociações, há busca de melhores termos, não é, para uma solução, não é? Este acordo veio trazer um novo marco, que não há acordos que devem ser buscados, não há tentativa nenhuma, portanto, declara-se nulidade. Eu penso que este é um elemento que ressalta mais e que chama a atenção. Portanto, veio em contramão daquilo que estava a ser, portanto, propalado, por um lado. Quando digo propalado, eu estou a falar em termos de executivo e judicial. Portanto, estes dois poderes vieram mostrar que têm abordagens diferentes. Então, isto, para mim, é o que mostra e é o que está assente. Agora, há aqui um aspecto que eu gostaria de comentar, é no sentido de... foi aqui mencionado... o tipo de como é que nós temos, e deu-se exemplo do Presidente da República, a forma de eleição. O tipo de discussão estruturante que eu digo pode ser muito interessante ou especializarmos, mas eu olho e vou aqui chamar de sociedade, porque vou assumir que temos um parlamento com representação, portanto, 3 parlamentos representados, pensam diferentes, estão a fazer diferente, naquilo que são as atuações, vamos lá, da RENAMO, do MDM, parece-nos que há uma tendência de ser diferente. Se um deles chegar a constituir-se poder, parece-nos que teria uma atuação diferente, parece-nos que vamos ter um presidente da RENAMO e um presidente da República, parece-nos que há ali alguma tendência de separar isto, e eu penso que é isto que seria interessante. Podemos hoje dizer que é um assunto da família? Não. Daí que, se calhar, há um modelo mais estruturante, há uma forma de eleição, há uma forma de representação que os moçambicanos gostariam de ter, que não é esta. Aí eu acho que a discussão fica mais saudável e é mais interessante. Não acho muito que seja no sentido de excluir ou atirar à fogueira uns. Eu penso que temos que olhar para Moçambique como sociedade. O que é que está a acontecer? Como é que nós estamos a fazer as nossas eleições e que modelos estão a ser impostos? Ou se existem tendências de romper com esta forma. Não me parecem. Eu olho para aquilo que tem estado a acontecer com outros partidos
representados na Não vê Assembleia essas da tendências República, de mudança? prefiro até cingir-me aos representantes na Assembleia da República, onde eu digo, parece-me que todos agem da mesma maneira, porque os outros extraparlamentares parece que aquele que se assume como líder é o único no seu partido, não sei se há mais membros. Então, isto é uma discussão que no programa passado eu dizia, é um ciclo vicioso, andamos aqui às rodas, discutimos o que emerge, e às vezes porque nos toca diretamente, porque queremos resolver um problema, porque queremos corrigir uma situação, não vamos mas ao fundo das questões. Exatamente, deixamos o essencial. Construímos o primeiro, o segundo andar, mas a fundação, essa não foi mexida. Então é um edifício muito, mas muito frágil. Precário. O que quer dizer que 5, 6, 7 anos depois continuaremos a discutir exatamente as mesmas coisas. Portanto, não há dúvidas que este acordo é um acordo diferente. Foi recebido de forma diferente. Não há dúvida. Mas não é para ser celebrado. Pode assim, ser celebrado momentaneamente. Como disse, eu já vi várias discussões, mas se calhar tem que prestar mais atenção e tentar perceber o que é que se diz ou quais são as conjunturas que nós estamos a fazer para o amanhã. Porque há aqui praças envolvidas, não só a nossa, uma decisão nossa, até que ponto ela há aqui vai jurisdições ser... internacionais, Exatamente. eventualmente no fim vamos pagar. O que nós queremos é resolver o problema destas dívidas. É isto que penso que é o cerne da questão, resolver o problema. Mas a resolução deste problema não pode significar que estamos na situação igual ou pior da que vivemos hoje. A resolução deste problema tem que significar melhoria. Exato. Temos que dizer que apreciamos a nossa moeda, somos melhor percebidos em todas as praças internacionais, quer dizer que a nossa economia flui melhor, quer dizer que temos condição de negociar empréstimos, somos percebidos como um Estado sério, responsável, que assume compromissos hoje, 10, 15 anos depois, que é o período de maturidade de alguns desses empréstimos, nós, como moçambicanos, vamos lá pagar, independentemente de que... Então, eu penso que é esta abordagem que nós devemos ter. Então, isto passa por discussões ou por soluções estruturantes, não soluções paliativas. Muito bem, esta é a primeira linha de discussão, temos que gerir o tempo, vamos passar para uma outra discussão. Fátima, sei que ainda queria aqui aprofundar o tema, mas temos mesmo que passar por uma questão de gestão de tempo e vamos entrar nas consequências políticas. O que significa este acórdão quando faltam 3, 4 meses para as eleições? Ou, de outra forma, acha que este acórdão é benéfico para o Partido Frelimo ou não? Bom, eu não sei se é e nem me interessa se é. Este acordo não tem que ser benéfico para o país, tem que ser benéfico para o Estado moçambicano, para os moçambicanos. E é aqui onde, para mim, mora a questão de fundo. É que este acordo tem que, de facto, nos levar a uma situação em que nós mudamos. E eu pergunto, haverá no Partido Frelimo liderança corajosa, forte e comprometida em mudar o atual cenário que nós vivemos, porque nós precisamos, eu vejo esse acordo como uma oportunidade para nós quebrarmos com o nosso passado muito recente de falta de integridade, de elites políticas a jogarem conosco para benefício próprio. Então, para mim, vamos pegar este processo para fazer as mudanças necessárias. Se o Partido Frelimo achar que agora que há eleições daqui a 3, 4 meses, é a oportunidade esta para nós fazermos um compromisso renovado no sentido de dizer nós seremos uma outra Frelimo, teremos uma outra postura, há coisas que não vamos mais tolerar, ótimo para Frelimo. Mas o que nós queremos como sociedade é sair daqui e dizer situações como estas nós nunca mais voltarão a acontecer. E é preciso sublinhar que o Estado não fez nenhum compromisso com ninguém. Houve bandidos no seio da administração pública que viram uma oportunidade e usaram de argumentos de problemas reais que este país tem para irem ganhar dinheiro. Isto está claríssimo no entitlement que foi feito pelos americanos. Isso está claro no resultado da comissão de inquérito que foi feita pela Assembleia da República, está claro no relatório da Kroll. A pergunta que eu faço é, qual é o problema? Estamos a discutir o que aqui em relação à decisão do Conselho Constitucional? O passo aqui é, daqui o que acontece? A discussão deveria ser como é que nós vamos seguir como país, qual é o passo, o que vai acontecer. O que tem que acontecer imediatamente é o governo cessar as negociações. Isso, se não acontecer,
Infelizmente, porque nós não temos uma oposição séria, infelizmente, porque somos uma sociedade com muito poucos esclarecidos que têm um voto de consciência. A maior parte vota porque tem que ir votar, porque acha que alguém há de ver em quem votou e não sei o quê, e não faz muito por consciência. E temos que resolver isso com o compromisso que temos que ter no futuro. Temos que melhorar a educação para emancipar as pessoas, votar em pessoas que acham que realmente vão resolver os problemas do país, que têm um compromisso com o país. Nós não vamos ter uma oposição diferente, que age diferente, não há condições, o sistema está minado para ser exatamente assim. Se a Renamo entra amanhã, vai fazer exatamente a mesma coisa, porque está tudo desenhado. É por isso que eu falava, tem que olhar para Frelimo. Eu estou a olhar para o quadro institucional que nós temos, para o quadro constitucional que nós temos. Enquanto tivermos um presidente da República com excesso de poderes que tem e não for criminalizada a ideia de ocupar cargos privados ao mesmo tempo que se é presidente da República, não resolvemos o problema. Portanto, eu já estou a avançar algumas propostas estruturantes. Pode parecer nada, porque se está a pensar, quando se fala disso, do presidente, se está a pensar, está-se a atacar o presidente da Frelimo. Não, estamos a atacar a figura do presidente da República, que tem que ter determinados poderes e não pode ter outros para permitir que o Estado, o sistema funcione. Se sair a Frelimo e entrar a Renamo, é só entrar num fato macaco que serve, que está à medida, vai reproduzir o modelo. Então, esta é uma oportunidade para nós mudarmos, para nós desvincularmos com este passado que nós não temos muito orgulho. Edna, tocou a questão das eleições. Que consequências é que este acordo pode ter, faltando 3, 4 meses para as eleições? Ela pode ser benéfica para que lado? Bom, o acórdão pode ser benéfico para qualquer um dos partidos que efetivamente pegar no acórdão e começar a pensar em soluções, que é o que não acontece com os partidos políticos quando nos apresentam manifestos eleitorais. Então, nós temos aqui uma oportunidade única e rara para que qualquer um dos partidos, lendo o acórdão, identificado o problema e uma espécie de solução, comece a pensar que, bom, a partir do acórdão do Conselho Constitucional, nestas condições e com este contexto, eu vou produzir um manifesto eleitoral que responda a estas expectativas da sociedade. Neste momento, eu creio que o acórdão pode ser útil para qualquer um. A Frelimo pode ter a oportunidade de mudar um pouco o cenário com o qual ele está envolto agora. A Renamo também tem esta oportunidade, o MDM, o Nova Democracia, o Podemos, PDD e qualquer um outro. O outro ponto que eu também gostaria de, talvez, porque não necessariamente é voltar à ideia de o excessivo poder do outro. Para mim não me importa o nível de poder do outro, o que me importa é o meu nível de fiscalização. Porque eu creio que as pessoas, muitas, com ou sem pouco poder, elas calam-se perante muitas ações. O que acontece é que nós temos que começar a ser capazes, não importa quanto poder tu tens, mas se eu tenho poder de fiscalizar as suas ações e não faço, e aqui o que aconteceu, na verdade, é que as pessoas não fiscalizaram. Todo mundo fez o que devia fazer, ou que supostamente devia fazer, mas não continuou com o processo. O meu problema é porque que essas pessoas não continuam. Se essas pessoas têm poderes, se essas pessoas tinham esse poder, por que elas não usaram este poder? Eu creio que este é o exercício. Esvaziar ou não, mesmo que seja o mesmo poder. Eu costumo dizer, eu uma vez tive uma discussão com alguém que disse, olha, eu gostaria que tu mudasses de departamento, eu disse, ponha no departamento até das cozinhas. Se eu sou capaz, eu vou trabalhar no departamento das cozinhas. Eu creio que este é o exercício que as pessoas têm que fazer. Eu não tenho que estar numa determinada posição para tomar as decisões que eu acho que devem ser tomadas, nem para fazer valer a minha voz. Pelo menos eu acho que este é o exercício que muitos de nós, como cidadãos, temos que começar a pensar. E muitos de nós também pensamos que temos que chegar lá para fazer alguma coisa. Não precisa chegar. A partir do lugar onde a pessoa está, pode fazer as mudanças. Quero ver as consequências ou os efeitos que este acordo pode ter à boca das eleições. Há quem defende que este acórdão é uma espécie de uma condenação ao governo do partido Frelimo, na medida em que a maior parte das pessoas que estiveram envolvidas na contratação desta dívida eram altos quadros do partido Frelimo. Que implicações é que se podem antever deste acordo nas eleições? Antes de ir à sua questão, vou mesmo só fazer um comentário. Eu reitero que as decisões ou as medidas que nós quisermos adotar têm que ser estruturantes. Dei o exemplo aqui de não vou olhar para todos os outros partidos extraparlamentares, vou olhar para a nossa a Assembleia da República, os 3 estão lá representados, a tendência é exatamente a mesma. Um com mais responsabilidades, se calhar, porque está no poder, mas vejo os outros 2, não há tendência de estarem a fazer diferente. Quem foi o líder sempre foi o candidato.
e podemos até discutir se era o candidato em melhores condições ou se existiriam entre os seus alguém que poderia fazer melhor. Mas esta foi a tendência, então pode ser muito complicado aqui aventarmos o tal fato macaco feito à medida, não vai servir. Não vai servir, porque esta é uma sociedade que já está a ser mudada de um certo modo, então não creio que muda a posição, então terá uma forma de pensar diferente. É este o meu desafio. Vamos criar uma sociedade que ela própria se impõe e se percebe, ela própria. Não exatamente olhar para casos imediatos, porque isso é paliativo, resolve o problema imediato. 2, 3, 4, 5 dias, mas a questão de fundo prevalece e ela vai continuar a incomodar. Sobre consequências imediatas, há aqui um desiderato que parece que neste acordo ficou vincado. Separação de poderes. Esta separação de poderes, parecendo que não município, e não é por acaso que ela portanto, é defendida, foi legislada, é escrita, é defendida. Acha que este acordo é tal prova material da separação de poderes? Está lá. E isto, entendo eu que a razão porque este acordo é jubilado, da maneira que é jubilado, é porque ninguém acreditava que poderia, portanto, haver uma decisão que choca com um movimento, portanto, do executivo. Aí é que está. Check and balance. O que é que se faz e como é que se monitora. Eu acredito, município, que se nós tivermos, ou se nós implementarmos muitas das coisas que estão escritas, pego o exemplo dos pareceres do Tribunal Administrativo, que alertaram para algumas destas questões que estão aqui hoje a constituir um grande fungo e a exalar um cheiro nauseabundo. Eventualmente teríamos uma ou outra situação, teríamos, portanto, menos fricções. Se criamos instituições, damos poderes, atribuímos, portanto, mandatos, e todas estas pessoas exercerem este seu mandato, eventualmente teremos problemas menos graves, portanto, para gerir. É uma questão de como é que nós queremos moldar e construir, já construímos, como é que nós queremos que ele cresça, este nosso Estado. Acreditamos que é possível ou continuamos a fazer estas miscelâneas. É uma decisão que cabe a toda a sociedade. Não creio que seja só do poder político, não creio que seja só de quem governa. É de toda a sociedade. Eu penso que é a sociedade, é a maneira como nós vivemos e como nos posicionamos. Não só quando a questão diz respeito diretamente a mim, mas quando há uma injustiça para todos nós. Criar medidas e impor soluções estruturantes, não paliativas. Fátima, para não parecer injusto, vou lhe dar algum tempo para, enfim, também responder, sobretudo a ideia de que o fato macaco que a Fátima propõe, ele pode não servir a todos. Para depois entrarmos na questão da renúncia de Hermenegildo Gamito. Bom, o que eu estava a dizer não é que há um fato macaco que tem que ser feito para caber em todos. O que eu estou a dizer é que da forma como o sistema está hoje, se sai a Fredinho, entra Renamo, ele só vai implantar as suas estruturas e vai fazer exatamente a mesma coisa, porque está feito à medida. Ok? Ele se ajusta automaticamente. O que eu estou a dizer é que é preciso remover isso e criar situações em que nós temos um Estado que funcione com normalidade, aonde não é só chegar e se ajusta aos teus interesses, é o indivíduo se ajustar à forma de ser e de estar do Estado. Portanto, aqui não estou a sugerir que é preciso criar um fato macaco aonde cada um chega e se ajusta, não. Eles têm que responder. Portanto, estamos a dizer que é virar, mudar o paradigma. Enquanto o Estado continuar capturado, dominado, o aparato estatal estiver controlado partidariamente, e nós não resolvermos esse problema, e infelizmente na negociação que há, diálogo político, etc., este assunto não está lá a ser discutido, porque não interessa a Renamo despartidarizar, porque no dia que ela chegar ao poder, ela vai usar exatamente desta prerrogativa de partidarizar para colocar as suas estruturas. O que estou a dizer é que é preciso tirarmos essa possibilidade de cada um colocar as suas estruturas partidarizando, independentemente de quem vamos mudar estruturalmente. Vamos rever a Constituição. É verdade que as pessoas têm um mandato, temos o desafio de fiscalizar, mas os poderes excessivos que as pessoas têm, não interessa o quão fortes somos para fiscalizar, se eles têm poderes excessivos sobre outras entidades, somos tão pequenos. Então, preciso reduzir, sim, os poderes do presidente tem, isso é uma discussão. Isso já está claro. Escritos. Vamos para a renúncia de Hermenegildo Gamito. A minha pergunta é muito simples. É possível estabelecer
alguma ligação entre esta renúncia e este acórdão? Eu penso que sim, embora ele tenha, de forma muito humilde, insistido que não tem nenhuma relação. Que é uma saída natural, que é uma saída e natural, que em fevereiro já tinha conversado com o isso, presidente. mas quando ele diz imperativo ético, ok? Significa que há alguma coisa que tem a ver com... Acha que pode ter sido alvo de pressões? Eu penso que ninguém, estando no Conselho Constitucional, na Procuradoria-Geral da República, no Tribunal Supremo, no Tribunal Administrativo, no atual figurino, vai exercer as suas funções em livre consciência, conforme prevê a lei e a Constituição. Então, eu quero ver, eu percebo um pouco quando diz estes imperativos éticos, é um pouco este dilema que muitas vezes fica quando nós vemos no final, ele toma decisões no momento, depois faz um acórdão onde ele explica que cometeu erros na tomada de decisão, acho que é um peso muito grande, mas como eu disse, com este acórdão lava-se um pouquinho a cara e penso que o Hermenegildo Gamito, apesar dele não querer fazer esta ligação, eu percebo como sendo a tirar da toalha ao chão, porque o caso das dívidas, como eu disse, nos levou ao fundo do poço. E do fundo do poço não há mais para onde ir. Então ele disse, bom, eu quero sair do fundo do poço, mas não quero sair cheio de lama lá no fundo do poço. Então tenho que fazer alguma coisa e quero parabenizá-lo por não só a ele, mas todo o Conselho Constitucional, coletivo de juízes que tomou esta decisão em defesa acha do que Hermenegildo Gamito Estado. atirou a toalha ao chão, como coloca aqui a Fátima? A ideia de haver alguma ligação entre este acórdão e a sua renúncia, uma vez que foi 24 horas depois? Bom, eu penso que sim. Pelo menos o timing assim nos diz. Bom, 24 horas. Porque, por exemplo, não renunciou ao cargo antes do acórdão? Do acórdão. Ou seja, eventualmente ele esteja a tentar dar um sinal, não sabemos se político ou não, no sentido de que eventualmente várias coisas que estiveram fora do seu alcance ou da sua intervenção estiveram por aí. Eu creio que é uma decisão. Ele tentou trazer a ideia de que era uma decisão pessoal tomada já há muito tempo, de fevereiro para cá também já passou muito tempo. Eventualmente é um sinal político que ele está a tentar dar, no sentido de que ele quer sair deste emaranhado todo, não só relativamente às decisões relativas às dívidas, mas eventualmente às outras tantas decisões, porque o Conselho Constitucional nos últimos 2, 3 anos sofreu muita pressão e teve decisões bastante controversas e talvez ele queira sair deste emaranhado, faz todo sentido. Esta é uma saída sem drama e sem trauma, como coloca Hermenegildo Gamito, no seu bom português, digamos assim. Sim, sim. Que denuncia mesmo, portanto, a pessoa culta que ele é, não é? Deu a cara 24 horas depois de produzir um acórdão que estamos todos aqui a dizer, que marca uma nova página, e ele achou ser a altura certa para sair. Aventa ele também, ou diz também ter falado com o Presidente da República em fevereiro, não é? Os timings aqui começam já a pressionar. Se falou em fevereiro, aguentou até agora, porque exatamente um dia depois do acórdão, ele bate. Portanto, estabelece-se sempre a relação entre o acórdão e a sua saída. Primeiro, portanto, porque exatamente agora ele produz, ou está à frente do Conselho Constitucional quando recebemos este acórdão e ele sai, primeiro ponto. Segundo, é verdade que a renúncia dele não carece de resposta, portanto o Presidente da República é receber e anuir. Publicar, tal como foi feito. Publicar. Portanto, ele escolheu dar a cara, anunciar, e logo a seguir veio, portanto, a publicação da Presidência da República. E o que eu quero dizer é que aqui só vamos especular até o dia que ou o Presidente da República ou o Dr. Gamito decidirem escrever as suas memórias e contarem-nos particularmente este episódio. Porque podemos fazer ligações, podemos isolar os fatos, mas não temos como saber exatamente o que aconteceu se eles não decidirem falar sobre este fato. Então, como disse Hermenegildo Gamito, 75 anos já é a idade para um bom livro de memórias. Exatamente. Então, eu particularmente vou aguardar, nem que seja para procurar este capítulo. Muito obrigado às três pela vossa participação, a Essa Tascaúque, Edna Sidumi e Fátima Membir, aqui pela vossa participação. Agradecemos também ao caro espectador que nos acompanhou. Até a próxima quinta-feira, à mesma hora.